Olá, o meu bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo que damos início hoje. Hoje, amados, vocês vão ver texto aqui que vocês já... Tem pessoas que já leu centenas, talvez até milhares de vezes. Mas, por favor, vejam este vídeo até o final, porque com certeza os textos que vocês vão ler junto comigo, vão acompanhar, né? É muito conhecido todos eles e já foram repetidos aqui várias vezes. Mas o que nós vamos comentar a respeito desse texto talvez não seja a mesma coisa que você já ouviu, que está acostumado a ver, porque a palavra de Deus ela é como uma fonte que está jorrando, sempre trazendo uma nova água, né? Sempre se renovando. Então, por isso é importante, não é porque nós conhecemos um texto de cor, sabemos onde está, que nós vamos ignorar, certo? Sendo assim, convido vocês, vamos à Bíblia. Pronto, aí estamos. Bom, o nosso vídeo de hoje é aquela pergunta que Pilatos fez para Jesus: o que é a verdade? E eu peço que você medite um pouquinho assim na tua mente, que nem eu meditei na minha. Na verdade, o que é a verdade? O que é a verdade como este mundo a vê? Como é a verdade como a Bíblia nos ensina que é? É isso aqui que é um pouco a diferença. Nós vamos então começar vendo esse texto que Pilatos, então, ele fez aquela pergunta para o Senhor Jesus. João, está no livro de João, capítulo 18, versículo 38. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Pilatos fez a pergunta para o Senhor Jesus. E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Bom, para nossa meditação de hoje, o que nós vamos nos deter é na primeira parte do versículo, a pergunta de Pilatos: o que é a verdade? Pilatos ficou, acho que assim, quando ele viu Jesus, quando ele sentiu Jesus bem de pertinho, ele sentiu isso. Que Jesus falou para ele sobre a verdade, ele perguntou: o que é a verdade? E é uma pergunta que muitos de nós aprendeu de uma maneira e aprendi, pronto, eu já sei, e beleza. Mas nós vamos voltar a estudar novamente isso aí. Vamos para o próximo versículo. Guardou aí a pergunta de Pilatos: o que é a verdade? Então agora nós vamos ir no mesmo livro de João, no capítulo 8, versículos 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Qualquer cristão praticamente sabe isso aqui de cor. Que Jesus falou: se conhecereis a verdade vos libertará. Então nós vamos falar hoje um pouco de libertação. De sair das algemas, de sair das prisões e ter a verdadeira liberdade que a Bíblia mostra para nós. Então vamos agora mais um versículo. Nós vamos pegar alguns versículos, fazer uma coletânea e depois, quando na nossa mente, no nosso coração, juntar essas palavras, então nós vamos entender melhor. No mesmo livro de João, agora no capítulo 17, versículo 17, veja o que Jesus falou para a oração dele em favor dos seus discípulos. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Bom, aqui acho que já está respondida a pergunta de Pilatos, não é verdade?
Está respondida a pergunta de Pilatos. E aqui, daí temos mais outra, é tudo no livro de João. No mesmo livro de João, agora no capítulo 14, que é o versículo 6, também todos conhecem. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Mais outro versículo. Com esse aqui nós encerramos a parte dos textos, daí nós passamos, né, nós comentar sobre isso. João mesmo, capítulo 8, agora no versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Então vamos agora à pergunta que Pilatos fez para Jesus, que é a verdade. Bom, Pilatos é o seguinte: a verdade, nós vemos aqui, a verdade precisa conhecer ela. É preciso, mostra aqui que conhecereis a verdade vos libertará. Então aquela pessoa que quer ser liberto, veja que eu falei que nós vamos falar sobre libertação, né? Então aqui nós vemos, Pilatos, você que fez a pergunta, a verdade é necessária para que exista a libertação. Agora, se queria saber o que é a verdade, é a palavra de Deus. Simples assim. A palavra de Deus é a verdade. Se tivesse aqui escrito, por exemplo, as tuas palavras são as verdades, então nós poderíamos dizer que verdade é verdadeira, existiria diversos para nós escolher. Mas aqui está no singular a, apenas única, né? A tua palavra é verdade. O que nós mostra, amados, que qualquer libertação que não é pela palavra de Deus é falsa, não é libertação. O que mais? Pilatos queria saber o que é a verdade. A verdade é o próprio Senhor Jesus, eu sou a verdade. Mas como assim que é o Senhor Jesus a verdade? Porque ele é a própria palavra de Deus, que é a verdade. Então, ele é o Senhor Jesus a verdade. Agora me diz uma coisa aqui. O Senhor Jesus falou, primeiro aqui versículo 32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. E daí aqui no versículo 36, ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mostrando que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Aquela mesma palavra que foi dita lá no princípio, haja luz e houve luz. O Senhor Jesus é essa mesma palavra que criou a luz, que fez com que a terra aparecesse do meio da água. Enfim, todas as coisas que foram criadas, foi criada por ele. Porque todas aquelas coisas que o Deus lá no princípio disse, haja, aconteça, assim, enfim, ordenou, e aconteceu, era o Senhor Jesus em ação. Agora, como eu falei que nós íamos falar a respeito de libertação, certo? Então nós temos aqui, vamos ter em mente, que Jesus, ele afirmou que a verdade é ele. Se ele falou que a ele, não falou nós, falou a ele. Ele é a verdade que liberta. Então, como que as pessoas podem ser libertas das suas prisões? De que maneira que as pessoas podem ser libertas das suas prisões? Uma vez que esses versículos já nos provaram para nós que é a verdade que liberta, Jesus é a verdade e é a palavra, vale também nós lembrar uma outra passagem aqui para nós refrescar a mente, que está lá em Oséias, capítulo 6, se não me engano, versículo 6, onde Deus, através do profeta Oséias, falou: o meu povo
foi destruído por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento da verdade. Como eles não, o povo de Israel não tropeçou, acreditou no que não era de fato a verdade. Ou seja, eles criaram assim, uma outra verdade para eles, segundo o gosto deles, segundo o entendimento deles. E não foram pela verdade que as escrituras, a verdade que os profetas falaram. Então, por eles se desviarem da verdade verdadeira, vamos dizer, criarem uma falsa verdade para eles viver, se abalizar em cima dela, eles foram destruídos. Veja o que aconteceu com o povo judeu através dos séculos. Vão ser cabeça das nações, vão ser a maior, a mais poderosa nação do mundo. Mas isso ainda vai ser lá na frente. Agora, o que acontece hoje? Que é interessante para nós hoje nós saber essa realidade. Porque existe muito engano. Como eu falei, a verdade que liberta é o Senhor Jesus, ou seja, é a palavra de Deus. Não é a minha palavra, o que eu falo, o que eu digo que é, o que eu afirmo que é, o que eu penso que é. Mas a verdade que liberta é aquela verdade que é a verdade, que é a palavra de Deus. Por isso que falo para vocês, por exemplo, vocês que me ouvem, não fiquem apenas no ouvir o que eu falo, mas confiram com as escrituras e façam-se uma análise, por exemplo, daquilo que eu falei, se está de acordo com as escrituras. Aí sim, se a palavra que eu falo para vocês bater com as escrituras, vocês podem ir então confiando. Mas nunca confiando no homem, não porque fulano disse, fala, porque aquela pessoa lá que é homem de Deus, mulher de Deus, não tem disso, amado. A palavra de Deus é a única e não erra, e as pessoas erram, qualquer um. Então, sobre o assunto libertação, o que acontece? Hoje em dia não existem lugares aí que tem marcado os dias de culto de libertação, tal dia em tal horário é culto de libertação. Então é como se usa o nome do Senhor Jesus. Agora tem uma coisa, mas o que é usar o nome de alguém? Usar o nome de alguém é, por exemplo, vamos dar um exemplo, você pega e tem teus amigos, tem tuas pessoas, né? Conhece e de repente alguém vai lá, vamos dizer assim, um malandro, vai lá em alguém que é amigo teu e fala lá, olha, o fulano lá tá passando com problema, ou enfim, acha ali alguma coisa para dizer, para emprestar um dinheiro. Olha, empresta é para ele, não é para mim, é para ele. Ele mandou eu vim aqui e pedir emprestado aí de você. E daí ele acerta com você, tal dia assim. Bom, aquela pessoa confia porque te conhece, sabe que você é certo, que você vai cumprir com aquilo que se prometeu. E vai confiar porque aquele acha, né, acreditou que aquela pessoa foi enviada por você. Foi, né, com a tua autoridade lá, para fazer aquele empréstimo, assim, vamos dizer. E de repente aparece ali a cobrança, mas não foi você que mandou, você não mandou ninguém. Como que você vai pagar uma coisa que você não se comprometeu? Não tem como. Assim, amado, é falar em nome do Senhor Jesus. Uma coisa é dizer em nome do Senhor Jesus, outra coisa é o Senhor Jesus estar naquele compromisso daquela palavra. São coisas diferentes. Então aqui eu quero falar, existe as libertação, as pessoas vão procurar às vezes nas suas prisões, né, nas suas algemas, vão procurar pessoas que, né, pastores lá que fazem culto de libertação e tal, e Deus pode agir através de alguns daqueles legítimos, daqueles que ele enviou. Mas o problema é que existem muitos falsos.
Como nós vimos que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não compartilhou com mais ninguém isso. É ele apenas. Então, tudo que as coisas que acontecem, que é Jesus que faz, é aquilo que é feito através do nome dele, com a autoridade dele. Quer dizer, ele enviou para a pessoa fazer aquela libertação. Agora, tem muitos que vêm fazer uma libertação, né? Anuncia cultos de libertação com horário, com tudo, como se Jesus fosse obrigado naquele dia, naquele horário, estar lá curando as pessoas, libertando. Eu mesmo testemunhei ao tempo que estava no sistema denominacional, um caso de uma pessoa que estava nos cultos ali, era o culto de libertação, tinha um certo dia da semana lá. Então, todos aqueles dias da semana que tinha culto de libertação, aquela pessoa estava lá, e na hora da oração aquela pessoa estava caindo, estava desmontando. Quer dizer, o demônio pegava essa pessoa lá. Bom, o pastor orava ali, essa pessoa voltava ao normal, conversava tranquilo, ia embora, beleza. Na outra semana vinha o culto de libertação e caía. Então, que libertação que era essa? Aqui que está o X da questão daquilo que eu quero passar para você, meus amados companheiros de estudo bíblico. Se alguém tem algum problema, alguém na família, parente, algum conhecido, tem esse problema de possessão demoníaca, ou mesmo opressão, é complicado. Uma pessoa quiser confiar lá em alguém e levar lá para um exorcismo, eu não digo nada. O meu compromisso é trazer a palavra. Mas não é preciso, porque o que precisa, amados, o que precisa é conhecer o Senhor Jesus. Se a pessoa não conhece o Senhor Jesus, o que acontece? Pode até numa oração aquele demônio se afastar. Mas veja bem que o que diz que o que liberta não é a oração, é a palavra. E é corrente no meio evangélico, principalmente no meio pentecostal, que as curas de libertação é pela oração da fé. Claro que a fé é importante em tudo, vamos dizer assim, da parte religiosa, no cristianismo. Mas a Bíblia nos assegura que a libertação, a verdadeira libertação, ou seja, aquela definitiva, só acontece pelo conhecimento da palavra. Porque o Senhor Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? O Senhor Jesus falou, a tua palavra, a palavra de Deus é a verdade. E depois ele falou que ele é verdade. Então, como que a pessoa tem uma libertação completa? Como que a pessoa se vê definitivamente liberta das garras do mal? É não só aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Esse é o primeiro passo. Esse é o novo nascimento, vamos dizer assim, ali onde a pessoa nasce do Espírito, onde o Espírito, né, sai da morte e entra para a vida em Cristo. Mas vejam que uma criança, ela nasce, ela vai crescendo gradativamente, depois vai para a escola e vai até ir na faculdade, até se formar, até ser alguém. A mesma coisa, amados, no conhecimento espiritual, nós temos que conhecer o nosso Salvador. E nós conhecendo Ele, Satanás sabe quando nós conhecemos o nosso Salvador, o nosso Libertador, e quando nós não conhecemos. E quando nós não conhecemos, ele deita e rola. Ele faz de conta que sai,
mas daqui a pouco ele entra de volta. Por quê? Porque a porta continua aberta. A oração dada daquela pessoa lá, talvez até o demônio saia. E às vezes ele sai e diz, eu vou dar uma rotina para as pessoas acreditarem que aconteceu a libertação e assim eu vou ter essas pessoas sempre na mão. Mas é pouco tempo a pessoa está novamente preso. Agora, quando a pessoa, amados, estuda as escrituras, procura saber quem é Deus. Veja bem, o povo de Israel foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Jesus agora, aqui ele falou, e conhecereis a verdade vos libertará. O que significa que tem que haver um interesse, não apenas eu sou salvo, eu aceitei Jesus, beleza, agora eu vou me ocupar com outras coisas. Não. Quer ser liberto? Estuda a palavra de Deus. Se possível, todo dia, nem que seja um pouquinho assim, não precisa ficar o dia inteiro estudando a palavra de Deus. Mas estude com sinceridade, um pouquinho a cada dia. Ou se pula algum dia, não tem problema, faça sempre à medida ali do possível, mas não deixe de fazer. Tenha isso no coração. Aí sim, não tem demônio que te pegue. Porque daí você tem as ferramentas, você conhece o teu Salvador, você sabe como você vai pedir socorro, você sabe para quem você vai pedir socorro. Você tem a convicção de quem que é o teu Salvador. E o demônio, então, ele sabendo disso, ele recua. E ele não vai conseguir estar te atingindo. Vai estar tentando. Mas você vai estar revestido, vai estar apto para dar de encontro com ele, com a palavra, com o Senhor Jesus. Quer dizer, o Senhor Jesus vai ser a tua arma de defesa e a tua arma de ataque. Aí você é a verdadeira liberta. E também o que acontece, você conhecendo o Senhor Jesus e você fazendo de acordo com o que ele ensina nas Escrituras, o que acontece? Você não vai abrir portas para ele, para o inimigo entrar. Você vai manter sempre as brechas fechadas. Aí sim, ele vai, porque a Bíblia diz que ele está ao derredor buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele não dorme, ele está em volta, procurando que brechas, procurando frestas onde ele possa entrar. Daí é complicado. Então, daí vai buscar nas orações, quer dizer, deixa a palavra de Deus, às vezes, lá na estante, lá em algum lugar na casa, aquela palavra que liberta verdadeiramente, e vai buscar lá na palavra do homem aquelas coisas. Então aqui a gente termina, Matos, este vídeo. O que eu queria passar para vocês é isso aqui, nós estudar juntos. Para mim isso aqui é de grande valia, amados, porque isso aqui me dá uma sustentação, me dá uma confiança que o que o adversário vai tentar não vai ser fácil. Não vai ser fácil na minha vida, porque eu vou estar sabendo, vou estar conhecendo as artimanhas dele, vou estar sabendo já quando ele está vindo de longe, quando ele está armando esse lado dele, eu já vou estar conhecendo, porque a palavra de Deus, o Senhor Jesus, que através da sua palavra, ele me alerta, me mostra. Então a pessoa daí só cai se quiser. Ok? Terminamos esse vídeo aqui hoje. Minha gratidão primeiramente ao Senhor por me permitir falar da sua palavra, por vocês, queridos, amados irmãos, companheiros de estudo bíblico que estão junto comigo nesse estudo. E a minha oração é que o Senhor abençoe, guarde vocês, a família de vocês. Ore por mim, para a minha família também. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Então, tchau, tchau.